A legítima liberdade dos homens, se são verdadeiramente honestos, com a ajuda divina, leva-os ao desejo de servir a Deus e às suas criaturas. Servite Domino in veritate, servi ao Senhor em verdade, aconselhava Tobias a seus filhos. E este é o conselho que também eu vos dou, porque recebemos o chamado de Deus para fazer um peculiar serviço à sua Igreja e a todas as almas. A única ambição, o único desejo do Opus Dei e de cada um dos seus filhos é servir à Igreja como ela quer servida, dentro da específica vocação que o Senhor nos deu. Nos sumos servida Caelia terrae, somos servos do Deus dos céus e da terra, e toda a nossa vida é isso, filhas e filhos meus. Um serviço de metas exclusivamente sobrenaturais, porque o Opus Dei não é nem será nunca, nem pode sê-lo, instrumento temporal. Mas é ao mesmo tempo um serviço humano, porque não fazeis senão tentar conseguir a perfeição cristã no mundo limpamente, com a vossa libérrima e responsável atuação em todos os campos da atividade cidadã. Um serviço abnegado que não envilece, mas educa, engrandece o coração, torna-o romano, no sentido mais alto desta palavra, e leva a buscar a honra e o bem das gentes de cada país, para que cada dia haja menos pobres, menos ignorantes, menos almas sem fé, menos desesperados, menos guerras, menos insegurança, mais caridade e mais paz. Queremos servir, sentimos-nos honrados em fazê-lo e estamos convencidos de que não poderíamos imitar Cristo, como é o nosso único desejo, se prescindíssemos desse afã. O Senhor, meus filhos, veio à terra para isso. Filhos hominis non venit ministrari, sed ministrari. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E todo aquele que queira segui-lo não há de pretender outra linha de conduta. Dir-vos-ei com São Paulo que haveis de ter em vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Esse é o caminho que segue o Papa, o doce Cristo na terra, o vice-Deus, como gosto de chamá-lo, que diz de si próprio que é servus servorum Dei, o servo dos servos de Deus. E se o sumo pontífice é servo, filhas e filhos meus, não é tolerável que haja católicos que não queiram sê-lo. Um só é o Senhor, único é o dono da Igreja, Jesus Cristo, nosso Deus, que, além de nos ter criado, comprou-a com o preço do seu sangue, com acquisivit sanguinis suo. Por isso é belíssimo e justo o modo como, em algumas terras da América, referem-se a Jesus. O amo, chamam-no. Exceto o Senhor, não há ninguém na terra que seja proprietário das almas. Todos viemos servi-las, e para isso ele nos chamou quando nos enriqueceu com o dom maravilhoso da fé e quando nos quis na sua obra, sic nos existimet homo ute ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei. Assim nos devem considerar os homens, como ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Não penseis, contudo, que seja fácil fazer da vida um serviço. É necessário traduzir em realidades esse bom desejo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas na virtude, e a prática de uma ajuda constante aos demais não é possível sem sacrifício. Instantia mea, quotidiana, solicitudo omnium ecclesiarum, pesa sobre mim a preocupação por todas as igrejas, escrevia São Paulo. E esse suspiro do apóstolo recorda a todos os cristãos a responsabilidade que todos os fiéis devemos sentir de pôr aos pés da esposa de Cristo, a Igreja Santa, o que somos e o que possuímos, amando-a fidelissimamente, mesmo às custas das posses, da honra e da vida. Por isso, ao começar estas considerações, vem-me à memória o duro peso que grava o Papa e os bispos, e sinto-me impelido a vos recordar a veneração, o afeto, a ajuda que deveis dar-lhes com a vossa oração e com a vossa vida entregue. Os membros do corpo místico são certamente variadíssimos, mas todos podem resumir a sua missão no serviço a Deus, à totalidade do corpo místico, às almas. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações sobrenaturais, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro
a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro, o dom de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Todos, pois, somos úteis na Igreja, necessários, eu diria. Todos temos uma única missão que cumprir, servir e trabalhar apostolicamente. E está claro que, à vista dessa comunidade de propósitos, não há carismas de maior ou menor importância. O lugar que a cada um corresponde será alto ou baixo, somente em razão da fidelidade à graça de Deus e à retidão de intenção que se tiver ao desempenhá-lo. Por isso, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Não podeis esquecer, de qualquer modo, que a missão de serviço recai especialmente sobre os que têm autoridade na Igreja. E quanto mais alto se estiver, maior é o alcance da responsabilidade e a obrigação do sacrifício. É dura a carga de levar sobre a terra o peso da Igreja e a de procurar seu contínuo crescimento. E vou-lo repito para que, assim, aumente a cada dia o amor que o Espírito da obra vos leva a sentir por aqueles que têm sobre os ombros essa missão e para que procureis que sempre contem com a ajuda da vossa unidade e com o apoio do vosso trabalho apostólico no meio do mundo, entre os outros cidadãos, vossos iguais. O Senhor pede-nos a todos uma delicada fidelidade aos seus mandatos e quer que estejamos preparados para cumprir esse dever. Unus quisque proprium donum habet ex Deo, alius quidem sic, alius vero sic. Cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Por isso, porque devemos servir, sempre vos repito que para servir é necessário servir. Para sermos de utilidade ao corpo místico, faz-se necessária uma consciência reta, bem formada, que produza frutos de boas obras e saiba respeitar a liberdade da consciência alheia. Precisamos de uma rica vida interior, sinal certo de amizade com Deus e condição imprescindível para qualquer labor de almas. É urgente adquirir doutrina e viver de fé a fim de poder dá-la e evitar, assim, que as almas caiam nos erros da ignorância ou no pietismo, que desfigura com a sua devoção vã, sentimental ou supersticiosa o rosto da verdadeira piedade. É preciso também que, ao dar essa doutrina, ensineis aos homens o que significa a vocação dos filhos da Igreja. Ajudai-os a que compreendam que seu maior empenho há de ser o de servir e, entre outras coisas, com o apostolado de não dar, procurai que amem a generosidade e o desprendimento. E também que compreendam que um filho de Deus deve trabalhar pelo seu Pai sem esperar vantagens terrenas. É necessário manter vivo o espírito sobrenatural e o afã apostólico. É preciso fugir de ver falsamente na vida espiritual só um recorte à liberdade. Na formação doutrinal, um monte de fórmulas ininteligíveis. No apostolado, uma espécie de profissão a mais para as horas livres. Evitai, com o vosso exemplo, que tantos cristãos abandonem covardemente o trabalho em muitos campos nobres e lícitos, deixando-os em mãos dos inimigos de Deus e da sua Igreja. Agi com decisão, que exige esquecimento de si próprio, para não cairdes na cômoda passividade dos que abusam da providência e esperam uns auxílios extraordinários que o Senhor não tem por que dar, se não colocamos os meios humanos que estão ao nosso alcance. Não vos surpreenda encontrar pessoas, no entanto, que considerem ambição vosso afã de trabalhar por Deus em todos os postos da sociedade, naqueles que vos correspondem pela vossa profissão ou ofício, ou pela vossa condição de cidadãos, ou que reajam como que ofendidas ante o vosso serviço. Não vos molesteis, dir-vos-ei com uma metáfora inocente, que desagradou a alguns que, pelo visto, latem, perdendo tempo em apedrejar os cães que vos latem pelo caminho, e sem ostentações nem espetáculos, continuai propondo-vos metas, meios nobres, fins concretos que vos ajudem a ir adiante, com firmeza humana e sobrenatural, para pôr aos pés de Cristo todas as atividades terrenas. Não vos preocupe o que irão dizer. Trabalhai sem olhar de esguelha o vizinho, como muitos fazem, porque o contrário é coisa má que a ninguém beneficia. Considerai apenas se Deus está contente e alegrai-vos se comprovais que os demais fizeram o mesmo. Filhas e filhos meus, alegrai-vos também quando a dureza do trabalho vos fizer recordar talvez que estáis servindo, porque servir por amor
é uma coisa deliciosa que enche a alma de paz, embora não faltem sinsabores. Tenho por orgulho, e deveis tê-lo vós também, ser o servidor de todo o mundo. Quero servir a Deus e, por amor a Deus, servir com amor todas as criaturas da terra, sem distinção de línguas, de raças, de nações ou de crenças, sem fazer nenhuma dessas diferenças que os homens, com mais ou menos falsidade, assinalam na vida da sociedade. Grande e formosa é a missão de servir. Por isso, este bom espírito, grande senhorio, que se compagina perfeitamente com o amor que temos à liberdade, deve impregnar todo o trabalho das minhas filhas e dos meus filhos no Opus Dei. E quero que também seja a característica principal da minha pobre vida de sacerdote e de padre vosso, ser e saber-me servo sempre, especialmente nas épocas que não faltarão em que muitos fujam da humildade do serviço ao próximo. No entanto, no mundo de hoje, com essas manobras escusas e essas confusões, com essa falsidade, disse-vos antes, há muitas pessoas que, quando ouvem falar de serviço, assustam-se, pois estão cheias de soberba e não consideram que no mundo servimos-nos uns aos outros. Não há ninguém na terra que, de alguma forma, não tenha de servir aos demais, porque dependemos dos que moram em nosso país, dos que estão próximos e dos que estão longe, dos que habitam em outras nações, de todos. Servimos aos demais, quer queiramos, quer não, e nós devemos fazê-lo com gosto, com a alegria que o Senhor depositou em nosso espírito. Servite Domino in laetitia, servi ao Senhor com alegria. Não vos faltarão dificuldades, porque sempre encontrou obstáculos quem pretendeu fazer algo de bom e, tratando-se de um serviço à Igreja, ousaria dizer que esses obstáculos são de ordinária administração. Surpreende às vezes que sejam postos precisamente por alguns que se consideram ou se proclamam católicos, mas, examinadas as coisas de perto, a contradição dos bons com frequência se vê que não é tão dos bons, pois costumam ser os mesmos que, talvez mais veladamente, atacam outros membros da Igreja ou aqueles que a governam. A tática que costumam seguir é dupla. Por um lado, procuram esconder ou desconhecer o serviço feito por aqueles aos quais põem as suas rasteiras para que não pareça que a atacada é a Igreja. E por outro, mascaram esse procedimento ignóbil usando disfarces pseudo-apostólicos, com o pretexto de unir a eles, sob a mesma bandeira, os que por ódio à Igreja estão dispostos a fazer-lhes eco a fim de destruir as criaturas que, no seio da Igreja, Deus mesmo promove conforme os tempos para a sua glória e seu serviço. Ao pregar, durante todos estes anos, ao clero de toda a geografia da Espanha, costumava dizer aos sacerdotes que há 3 classes de padres, os que não fazem mal a ninguém, mas tampouco fazem demasiado bem, porque se converteram em burocratas da religião, os revoltosos, que se movimentam incessantemente, tumultuando muito, fazendo barulho, e os verdadeiramente zelosos, que, cheios de um santo entusiasmo, não se detêm perante nenhum sacrifício a fim de aproximar as almas de Deus. Ordinariamente, ninguém ataca os que pertencem aos 2 primeiros grupos, somente os do 3º grupo, precisamente pelo seu afã de servir à Igreja, vêem-se expostos a críticas e murmurações. Perante o seu trabalho abnegado, não faltam até alianças diabólicas que, ainda que tivessem um motivo justo e não costumam tê-lo, vão além do sentido da justiça e resvalam em algo que parece uma inexplicável sede de vingança. Vêem-se publicamente, de braços dados, eclesiásticos e personagens do mundo bem conhecidos pelos seus contínuos ataques à fé católica. É doloroso, ademais, que um tal modo de tratar os que desejam ser fiéis encontre crédito entre pessoas que deveriam gozar de um claro discernimento. Causa pena comprová-lo por 2 motivos, porque, prestando atenção e dando fé a essas charlatanices, passam-se por alto a injustiça e a falta de equidade que se comete, e porque as pobres almas que são alvo dessas manobras não costumam ter meios para se defender nem demonstrar a verdade. A maior parte das calúnias é anónima e não há direito ao qual recorrer. Muitas vezes, esses coitados veem jogar-lhes às costas um cúmulo de lixo, ex informata conscientia. E, infelizmente, a consciência, que acolhe coisas santas, é por vezes elástica e se enche também de coisas tremendamente más. Não se pode julgar sem ouvir o acusado, só na base de ir colhendo o disse, pois se esquecemos essa elementar regra de prudência, ninguém ficaria em pé dentro da Igreja de Deus. Desse modo, esses acusadores não serão amigos de Deus que disse «Vos amissime estis, si feceritis quae ego praecipio vobis». Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, se agirdes com retidão. Utilizam-se por vezes procedimentos medievais com segredos desumanos que não permitem a ninguém se defender,
que obrigam o réu a dar golpes na escuridão, a angustiar-se porque não sabe de onde vem a acusação nem do que o acusam. E se pergunta, tampouco lhe respondem. Atribuem-se a ele com frequência coisas que ignora. Se as conhecesse, poderia rebatê-las facilmente. E o único consolo que lhe resta é oferecer seus sofrimentos a Deus e pensar que algo semelhante aconteceu a Jesus. Nemo tamen palam loquebatur de illo propter metum iudeorum. Ninguém falava publicamente dele, por medo dos judeus. Não é que o sistema seja simplesmente velho, é que é injusto, ainda que se elabore um informe, ou muitos informes, ou até mesmo um processo, quando o interessado ou seus defensores não podem conhecer as causas da imputação, porque muitas vezes o acusador age por paixão pessoal, bem alheia à justiça. Por isso, nesses tristes casos, costumam dar-me mais pena os acusadores e os que julgam do que os que aparecem como réus. Os primeiros arriscam a alma, aos segundos podem-se dizer as palavras da primeira epístola de São Pedro: Si quid patimini propter iustitiam beati. Se padeceis pela justiça, sois bem-aventurados. Penso sinceramente que, se alguém for acusado, é a ele que se deve questionar, em primeiro lugar, porque é quem conhece a teoria e a prática do que faz e poderá esclarecer os pontos que se lhe pedirem. Por vezes, no entanto, dá a impressão de que se confunde o equívoco com o equivocado, e não falta quem pense que o que verdadeiramente interessa a alguém é condenar quem se equivocou, sem tentar corrigir o erro, entre outras coisas, porque o erro não existe. Até os fariseus, et qui missi fuerant erantex farisaeis, se comportaram de maneira mais nobre, perguntando diretamente ao Batista: Tu, quises, tu quem és? E João, videns autem multos fariseorum 18, vendo um grupo de fariseus, chamou-os raça de víboras. Contudo, fechemos este parêntese, porque não quero alongar muito esta carta, e devo fazer-vos ainda muitas considerações sobre algumas características do nosso serviço ao Senhor e às almas. O primeiro que desejo fazer-vos notar, ainda que me tenhais escutado muitas vezes, é que a nossa tarefa, filhas e filhos queridíssimos, é um labor secular, laical, de cidadãos comuns, iguais aos outros cidadãos e não como os outros cidadãos, que procuram a sua santidade e fazem apostolado em e desde os afazeres profissionais nos quais estão empenhados no meio do mundo. Não haverá ninguém que se atreva a fazer uma declaração dizendo que os leigos não podem cristianizar as atividades em que cada dia intervêm. Mas, ao mesmo tempo, não faltarão aqueles sem condições de compreender os que tentam pôr em prática esse modo singelo, natural e divino de santificar-se e trabalhar apostolicamente. Por essa razão, a novidade do Opus Dei não pode ser julgada justamente com a mentalidade dos que estão acostumados a estudar somente os problemas da vida clerical ou da vida religiosa, e não estão habituados a investigar ou a meditar sobre a realidade laical na vida do cristão comum, que deve viver desprendido do mundo, mas ao mesmo tempo no mundo, amando-o, enxertado nos afazeres temporais, exercitando o trabalho do qual vive e, no nosso caso, do que teria vivido se não fosse do Opus Dei. Com uma mentalidade assim, é fácil que vossa perseverança no trabalho profissional, sem deter-se em fadigas nem em cansaços, seja interpretada como ambição de comando ou de cargos, quando se trata apenas de buscar a santificação nesse trabalho, realizando-o com a maior perfeição possível, também humanamente. Por amor de Deus e para aproximar as almas de Cristo e da sua Igreja, numa abnegada, difícil e humilde missão de amizade e de serviço. Não podemos ser considerados amadores, como alguns religiosos e sacerdotes que exercem ofícios seculares ou cultivam ciências profanas marginalmente, desvirtuando mais ou menos, em alguns casos, a sua vocação sacerdotal ou religiosa e até o próprio trabalho científico ou profissional que lhes é alheio. O nosso labor é secular, dizia-vos, cheio de um anticlericalismo bom que procede do amor ao sacerdócio e que nos leva a estar fielmente grudados ao Papa e aos ordinários, embora, por essa fidelidade nossa, não nos faltem incompreensões. Não vos canseis de pregar, filhas e filhos meus, o amor e a obediência rendida ao Santo Padre. Ainda que sua figura não houvesse sido instituída por Jesus Cristo, a cabeça me diz que é necessária uma autoridade central forte, a Santa Sé, para levar a razão aos que não consigam entrar em acordo dentro da Igreja e façam disparates.
Mas acontece também que acima e antes desses motivos lógicos está a vontade de Deus, que quer na terra um vigário e o assiste infalivelmente com seu espírito. Devemos ser, pois, anticlericais com um anticlericalismo que nos faz amar mais a Igreja e que é bom, porque existem outros anticlericalismos que são ruins. Um deles é violento, suadente diabolo, e por ódio a Deus leva a arrasar entre torturas crudelíssimas tudo quanto faça referência à religião, ao sacerdócio. Existe outro tipo de anticlericalismo, também mau, que, talvez sem chegar à violência, ignora ou despreza as coisas de Deus. Um terceiro, que nasce de ver clérigos e leigos servir-se da Igreja para conseguir bens puramente temporais. E, finalmente, o nosso, que estou certo de que agrada ao Senhor, porque nos leva a desejar, para a Igreja e para seus ministros, uma liberdade santa de amarras temporais, porque nos faz aborrecer connaturalmente qualquer tipo de abusos, de mesquinharias que utilizem a cruz de Cristo em benefício pessoal ou que convertam a vocação divina que o Senhor dá para servir numa máquina caça-níqueis que só busca a comodidade e o próprio proveito. O clericalismo vem acompanhado habitualmente de um desprezo pela lei, que parece existir só para o próximo, pois a lei impõe um serviço que não se está disposto a cumprir. Não tem o espírito de Jesus Cristo, é clerical, no mau sentido da palavra, quem abuse da sua autoridade para que os demais o sirvam, quem manipule as almas de um modo tirânico, como se fossem seu rebanho de cabras, e tomando-as pelos chifres dissesse: estas são minhas, atropelando assim a santa liberdade das consciências. Quem agisse assim careceria daquela humildade que dá sentido a todo o trabalho apostólico e, em lugar de cooperar com a sua vida na extensão do reino de Cristo, causaria um prejuízo à unidade da Igreja e ao trabalho pastoral. Uma mentalidade desse estilo esqueceria o espírito de serviço que há de estar presente em todos os que trabalham por Cristo e levaria a considerar os cargos não como cargas, mas como prebendas que poderiam utilizar-se em benefício próprio, ou como privilégios que isentariam de qualquer obrigação, ou como um patrimônio pessoal que poderia ser manipulado ao bel prazer do dono. Esse modo de proceder nem sequer estaria justificado quando se tencionasse abusar da autoridade em favor de um determinado movimento apostólico ou de um concreto labor de almas, porque não tem cabimento caprichos nem favoritismos naquilo que pertence a todos os filhos da Igreja, uma vez que foi recebido intuitu ministri Dei, enquanto operário de Deus, que é tanto como tê-lo recebido intuitu gregis seu populi Dei, isto é, em benefício de todos os fiéis. Seja qual for a própria missão dentro do corpo místico, deve-se agir como um administrador fiel, não como um proprietário que sabe que haverá de prestar contas dos seus atos. Quem é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O bom administrador sabe distribuir com justiça os dons do seu senhor, sabe fazer render os talentos recebidos em proveito de todos os seus servos, porque non est personarum acceptor Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Certamente trata-se de tarefa difícil, porque custa não se deixar levar pelas aparências, e esse administrador fiel necessita ser sensível às moções do Espírito Santo para distribuir os bens do Senhor como o próprio Senhor faria. Nem pode tampouco guiar-se pela comodidade, conferindo aos que são bons servidores, precisamente pelo fato de sê-lo, os trabalhos mais desagradáveis, ou distribuindo cargos e ofícios sem ponderar o necessário preparo das pessoas. Sabeis que a violência me desagrada, mas humanamente não deixo de justificar a mim mesmo que seja bom, reaja bruscamente aquele que, pelo seu limpo desejo de servir, não tenha recebido outro pagamento humano que uma continuada brusquidão. Embora não procurasse pagamentos terrenos, trata-se de uma criatura humana e é fácil que a corda do arco, quando está sempre em tensão, alguma vez quebre.